Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que o Senhor veio visitar Abraão ali em Gênesis 18, porque Abraão era seu amigo. E nós vimos que o Senhor Jesus falou que ele considerava os discípulos amigos, que o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas o amigo sabe. E o Senhor nos mostra em Gênesis 13, versículo 18, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ló foi armando suas tendas até Sodoma. E Abraão foi mudando as suas tendas até os carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Hebrom significa comunhão, amizade. E ali diz que ele edificou um altar, levantou um altar ao Senhor, mostra um viver de comunhão com Deus. É pela nossa comunhão com Deus que vamos nos tornando amigos de Deus, porque nós abrimos o nosso coração para o Senhor e o Senhor também abre o coração dele para nós. E ali, em Gênesis 18, nós vemos o Senhor conversando com Abraão como dois amigos, e ele diz no versículo 17, eu ocultarei a Abraão o que estou para fazer? E ele diz algo que realmente nós precisamos perceber. Ele diz então nos versículos 20 e 21, disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então, aqui o Senhor está falando para Abraão que ele iria julgar Sodoma e Gomorra. Ele diz, eu não vou ocultar para Abraão o que estou para fazer. Amós, capítulo 3, versículo 7, nos diz o seguinte, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amados irmãos, amadas irmãs, por meio da sua palavra, por meio dos profetas, o Senhor está falando para nós o que Ele irá fazer. Que Ele irá julgar essa terra. Nós sabemos disso, porque a palavra de Deus nos diz. E é muito importante nós percebermos que quando Deus está revelando isso, falando para nós, não é para que nós sejamos meros espectadores. Ele espera a nossa intercessão, Ele espera a nossa ação, para que possamos salvar a muitos antes que o seu juízo comece. É muito importante, amados irmãos, amadas irmãs, nós conhecermos como Deus age. Quando Deus começa a executar o seu juízo, em Gênesis 15, 16 nos diz, na quarta geração tornarão para quê? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Muitas vezes olhamos e perguntamos, Senhor, por que você não executa o seu juízo sobre essa terra? Sobre o que essas pessoas estão fazendo? Aqui nos mostra que existe uma medida da iniquidade
Deus não vai agir antes que chegue a essa medida. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso que sempre espera o arrependimento. Olha só, isso é muito importante. E 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16 diz: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então aqui também está aqui mencionando a medida de seus pecados. Enquanto não atingir aquela medida, Deus não vai executar o juízo. E Gênesis 18, 20 a 21, disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Olha, ao ler esse versículo, você pode fazer a seguinte pergunta: mas o Senhor não é o Senhor que sabe tudo? Por que o Senhor está falando para Abraão que o pecado de Sodoma e Gomorra tinha se multiplicado, se agravado, e o Senhor estava descendo para ver se era de fato assim, se corresponde ao clamor que ele tinha ouvido? Deus é o Deus onisciente, ele sabe de tudo, mas ele está ensinando aqui um princípio muito grande. Muitas vezes nós ouvimos falar de algo. Não é suficiente ouvir para executar o juízo. Você tem que ver também, se de fato é assim. Os irmãos estão compreendendo? O Senhor falou assim para Abraão e deixou registrado na palavra, para ver como o Senhor é um Senhor justo. E Ele nos mostra como é que nós devemos proceder com situações inadequadas. Se nós ouvimos, precisamos ver se de fato é ou não é assim. E o Senhor veio para ver. E Gênesis 19, 13, os anjos falaram para Ló: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Olha só, a questão dessa iniquidade, esse clamor, foi aumentando até chegar à presença do Senhor. Aí o Senhor começou a executar o juízo. E aí é que nós podemos ver um ponto muito importante. Deus iria julgar Sodoma e Gomorra, mas Ló estava lá. Ele não podia executar o juízo, Ló estando ali. Olha o coração amoroso de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Deus não iria julgar Ló da mesma maneira como estava julgando Sodoma, porque nosso Senhor é um Senhor justo. Estamos compreendendo? Nós precisamos ver esse ponto. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, podemos tocar no coração de Deus. Deus vai executar o seu juízo sobre essa terra. Estamos agora nos tempos finais. Mas agora, Ele está
executando uma ação para salvar os Lós de hoje. Louvado seja o Senhor pelo seu amor, pela sua grande misericórdia. Continuamos amanhã.